Afinal, Sr. Primeiro-Ministro, há ou não há alternativas? Claro que há alternativas. Olhe, em vez de ter aumentado a taxa do IVA de 6% para 23% sobre a fatura do gás e da eletricidade em outubro do ano passado, porque é que não aceitou a proposta do PS de pôr fim aos subsídios à cogeração às empresas que produzem mais de 20 megawatts? Com isto tinha poupado 150 milhões de euros. Porquê é que o senhor é tão rápido a eliminar subsídios de Natal e de férias e a lançar impostos sobre os portugueses e uma nova taxa alimentar, mas não mexe nas rendas excessivas que há na área da energia? Só os acionistas que estão na área da energia e que têm taxas de remuneração do seu capital na ordem entre 7% e 13,5%, entre 7% e 13,5%, estamos a falar até 2020 de cerca de 3 mil milhões de euros. Poderiam ser poupados. E dessa forma podiam diminuir aquilo que é o nosso custo em cada fatura no final do mês, com o gás ou com a eletricidade. Porquê é que o Primeiro-Ministro não acaba de uma vez por todas com esta dupla taxa sobre o gás natural? Uma taxa à saída de Espanha e uma taxa à entrada de Portugal. Se essa dupla taxação acabasse e passasse a existir uma única taxa, calcula-se que isso tivesse um decréscimo na nossa fatura do gás em cerca de 10%. Se isso foi possível para a eletricidade, porque é que não é possível para o gás? Poderia estar aqui a tarde toda a dar-vos exemplos concretos de propostas que apresentámos ou estão na Assembleia da República e que o Primeiro-Ministro manda aos deputados do seu partido chumbarem estas propostas. Aqui estão exemplos concretos. Porque quando se baixa a fatura do gás ou da eletricidade, não são só os portugueses que ganham e as famílias. São também as nossas empresas que têm menos custos e que ganham mais competitividade. E ao ganharem mais competitividade, geram mais riqueza e geram mais emprego, geram mais postos de trabalho. E se o déficit é uma relação entre a despesa e a receita, quando se corta na despesa, o déficit baixa. Mas é preciso ter a certeza que na receita ela também não baixa. E aquilo que tem acontecido hoje é que a receita também tem vindo a baixar, pois se a economia cai mais, se gera menos receita proveniente das empresas, também gera menos impostos. E isto é um círculo vicioso de onde nós não saímos e que nos conduz ao empobrecimento. É por isso que eu insisto tanto, e há tanto tempo, e hoje fico satisfeito porque cada vez há mais vozes, quer em Portugal, quer na Europa, para que se dê a prioridade ao emprego e ao crescimento económico, tanto com políticas europeias como políticas no nosso país. E que a distribuição dos sacrifícios tem que ser uma distribuição mais justa e uma distribuição mais equitativa. A paixão, a obstinação que o Primeiro-Ministro tem pela austeridade está a empobrecer o nosso país, está a matar a nossa economia, está a destruir emprego. E aquilo que nós precisamos é de honrar os nossos compromissos, de ter políticas públicas sãs, de ter disciplina e rigor orçamental, mas fazê-lo com menos sacrifício para as nossas famílias e para as nossas empresas, de modo a que a nossa economia possa crescer mais rapidamente e se possa criar emprego e oportunidades de trabalho. É isso que está em causa e que o atual Governo não compreende. É uma teimosia que está a custar caro ao nosso país. Como está a custar caro ao nosso país as promessas não cumpridas. Porque hoje, em momentos de dificuldade, são muitos os portugueses que não acreditam na política nem nos políticos. E não há nada mais que mina a confiança entre os políticos e os portugueses do que fazer uma promessa e, quando se chega ao governo, não cumprir essa promessa. Lembram-se? Quando o atual Primeiro-Ministro era líder da oposição e houve uma jovem estudante que lhe disse: Sr. Doutor, lá em casa os meus pais dizem que o senhor, se ganhar, vai tirar o subsídio de férias e o subsídio de Natal aos portugueses. E ele disse: que disparate, não vou fazer nada disso. Pois bem, não só fez, como prometeu, já estando no governo, que iria devolver em 2014 esses dois subsídios. Depois veio o Ministro das Finanças dizer que era um lapso e que começariam a ser devolvidos em 2015, mas às pinguinhas, a gota-gotas. E ontem ficámos a saber, de uma forma que eu até me abstenho de caracterizar, que afinal, só em 2018
é que vão ser devolvidos o subsídio de Natal e o subsídio de férias aos portugueses. Como é que se pode acreditar nestas promessas? Que é que isso não foi dito durante a campanha eleitoral para que os portugueses tivessem acesso a essa informação e pudessem, em função dessa informação, decidir melhor quem é que queriam a governar o nosso país? Nós, em momentos de dificuldade, temos que cuidar do país e também temos que cuidar do regime democrático. E o melhor contributo que nós temos que dar para cuidar do nosso regime democrático é medir bem as palavras que dizemos. É não prometer uma coisa para ganhar uns votos e fazer outra completamente diferente quando se chega ao governo. É este o sentido da oposição do Partido Socialista. O de sermos uma oposição firme, uma oposição responsável e uma oposição construtiva. Firme em defesa dos nossos valores e dos portugueses que mais necessitam dos serviços públicos, seja na área da saúde, da educação ou da segurança social. Uma oposição responsável, que honra os nossos compromissos, que honra o memorando assinado com a Troika e que vota favoravelmente um tratado que defende rigor e disciplina orçamental. E uma oposição construtiva, sem complexos, que não tem nenhum problema em aprovar as propostas quando vêm do Governo, ou do PCP, ou do Bloco de Esquerda, se elas forem positivas para Portugal, mas que tem a obrigação de, quando discorda, de apresentar propostas alternativas. Porque é essa a nossa razão de ser. O PS não é um partido da oposição, do bota abaixo, do quanto pior melhor. O PS é um grande partido com uma grande história, com 39 anos de história e de contributos para o desenvolvimento do nosso país. E por isso a nossa responsabilidade é só prometer e só propor aquilo que podemos vir a fazer quando formos governo. A nossa responsabilidade como partido e como oposição construtiva é de apresentar sempre alternativas. Pois bem, nestes minutos que vos tirei, dei-vos exemplos de propostas concretas, alternativas a este governo. Mas, sobretudo, quis aqui deixar uma mensagem muito clara. É de que não há uma única maneira, de que não há uma maneira única, de que não há só uma maneira de retirar Portugal da situação em que está. Pelo contrário, eu estou firmemente convencido que a receita que este governo está a aplicar é uma má receita, e é uma receita que vai causar mais problemas do que aqueles que eventualmente pode resolver. Mas que é um caminho alternativo, um caminho que gera confiança com os portugueses, falando verdade, não prometendo uma coisa e fazendo outra, medindo cada palavra, estudando os assuntos, apresentando propostas alternativas. Essa proposta alternativa, esse sentido, esse caminho, essa alternativa é do Partido Socialista. E neste dia 1º de maio, em que tantos trabalhadores vivem a angústia de não poder trabalhar, eu quero partilhar convosco este compromisso. O compromisso de que o PS é cada vez mais visto em Portugal como a voz da esperança e como a voz da confiança para quem neste momento passa por maiores dificuldades. É este o sentido e a natureza da nossa oposição. Uma oposição tranquila, própria de quem sabe o que quer para Portugal. Uma oposição serena, própria de quem encontra o conforto nas suas convicções. E uma oposição que põe sempre, mas sempre em primeiro lugar, o interesse nacional, os portugueses e Portugal. Muito obrigado.